Pode ser, amém, irmãos? Vamos ler em Romanos, capítulo 7, versículo 6, que diz assim: Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Esse texto aqui, Paulo tinha acabado de falar no capítulo 6 sobre a lei e a graça. E agora ele vai falar aqui sobre a lei e sobre a sua convivência com a lei, sobre a sua descoberta em relação à lei, em relação às coisas que essa lei e essa descoberta em Cristo traziam para a sua vida depois do conhecimento que ele tinha. Muitos estudiosos acham que Paulo aqui está falando de uma outra pessoa. Muitos acham que Paulo está falando de uma pessoa que não conhecia o Senhor. Eu tenho para mim que Paulo está falando dele mesmo, depois que ele conheceu o Senhor. Ele começou a fazer uma comparação entre como ele vivia, conhecendo a lei e iluminado pelo Senhor, pela graça do Senhor. Então, o que ele ensinou no capítulo 6, ele vai trazer para a vida dele no capítulo 7, falando a respeito das coisas que ele tinha vivido e como ele se relacionou com a revelação da graça na vida dele em relação à vida que ele estava vivendo. Amém? No versículo 1, ele vai dizer assim, Não sabeis vós, irmãos, pois que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então você percebe aqui que ele está falando com pessoa que conhecia a palavra de Deus, pessoas que conheciam o que era servir ao Senhor. Ele está dizendo, se você não sabe que uma pessoa, quando ela é casada, ela vive com aquela pessoa até que a morte, o que ele vai falar aqui do versículo 1 até o versículo 5, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, você não sabe, você conhece que uma pessoa que é casada, o casamento dela só termina quando um dos dois morre. Ele só vai estar livre do casamento quando essa mulher morrer. Então a mesma coisa que ele fala aqui é em relação ao como ele vivia debaixo da lei e como ele vai viver agora depois que ele tem o conhecimento da palavra de Deus. Você está aí, não? Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então Paulo vai falar aqui, agora você que conhece a Cristo, você que foi encontrado pelo Senhor, agora você não está mais casado com a lei. Agora você não precisa mais viver sofrendo, tentando realizar na sua vida coisas que você não consegue fazer. Você luta, você se esforça, você tem um manual de instrução na sua vida e você vivia de acordo com isso que você aprendeu. Seus pais te ensinaram, sua família te ensinou, as pessoas que você tinha convívio te ensinaram que era desse jeito, mas depois que você conheceu a Cristo, você foi iluminado e todas as coisas que você conhecia morreram para você. Tudo aquilo da maneira que você vivia em relação ao velho homem, à velha mulher que você era, quando você não conhecia Cristo, elas estão mortas. Agora você pertence a um outro marido, você pertence a um outro Senhor. Agora você pertence a Cristo. É isso que ele fala no versículo 6 que nós lemos aqui. O 6 diz, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Então, eu tenho falado com os irmãos todos esses dias a respeito da gente viver uma nova vida, iluminado por aquilo que o Senhor tem mostrado para a gente. Viver de uma outra maneira, porque aquele que conhece a Cristo, ele não tem como adaptar a vida que ele está vivendo em relação a Cristo. Diz que muitas pessoas vêm para a casa do Senhor, vêm para a igreja e logo desistem de continuar na caminhada com o Senhor, porque elas começam a entrar num grande conflito. É isso que Paulo vai relatar aqui nesse versículo, nesse capítulo que nós lemos. Por isso que eu falo que foi dele que ele estava vivendo isso, porque Paulo teve a experiência de servir na lei, teve a experiência de ser confrontado com a lei e teve a experiência de encontrar a Cristo. Então, foram os estágios que Paulo viveu em relação à sua conversão. Tenho eu para mim que foi isso que Paulo estava dizendo aqui. Então, muitas pessoas vêm para a presença do Senhor, conhecem a Cristo, mas querem continuar vivendo da maneira que elas aprenderam. Por isso que Paulo fala no capítulo 8, aquele que conhece a Cristo, mas quer continuar vivendo na carne, não pode agradar a Deus.
O que é uma pessoa vivendo na carne? É uma pessoa vivendo sem entendimento do que Deus está falando para ela. É uma pessoa vivendo sem entendimento do que Deus está mostrando para ela. Ele fala assim que a inclinação da carne é pecado contra Deus. O que é a inclinação da carne? Os desejos da carne. A pessoa diz que serve ao Senhor, diz que conhece a Jesus, diz que é filho do Senhor, é filho de Deus, mas as alegrias do coração dela são as mesmas alegrias que qualquer pessoa que não conhece a Cristo tem. Então os valores que a pessoa tem, mesmo dizendo que é cristão, são os mesmos valores do mundo. Eu sempre falo aqui, a pessoa vai se levantar amanhã pelos mesmos valores que as pessoas que não conhecem a Cristo vão fazer. A pessoa que fuma, que bebe, que mente, que joga, a pessoa que se prostitui, a pessoa que rouba, que engana, ela também quer ter uma boa casa, ela também quer ser feliz, ela também quer ter um bom carro, ela também quer viver alegre com sua família, ela também quer viajar, ela também quer ter muito boas coisas, e ela vai lutar por causa disso. E impressionante é que pessoas que conhecem o Senhor também lutam pelas mesmas coisas das mesmas maneiras. Elas não conseguem compreender que Deus tem para ela essas mesmas coisas, mas de uma maneira diferente. E Deus vai colocar aquilo na mão dela de acordo com a sua vontade, e não com a vontade e a força do braço da pessoa que está vivendo aquela vida. Você entende isso? E é isso que Paulo vai falar aqui. Paulo fala assim, ele vai falar no capítulo 8 que a pessoa não pode viver desse jeito. Isso é inimizade contra Deus. O que é inimizade contra Deus? É você viver de uma maneira que Deus se entristece com você. Eu vivo de uma maneira onde Deus não se agrada da minha vida. Deus não se agrada das coisas que eu faço. Apesar de eu dizer que conheço o Senhor, Deus não se agrada de mim. Amém? Você vê? E Paulo está falando isso dele mesmo, da vida dele. Você está aí, não? Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, quer dizer, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim todo o desejo de pecar, porque sem a lei estava morto o pecado. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, eu vivia muito bem. Um dia eu conheci a palavra do Senhor. Um dia eu me converti, e um dia eu li a palavra do Senhor. E quando eu li, são estágios que Paulo está vivendo. Então ele vivia a vida dele, ele era um cara normal, um judeu normal, que conhecia a palavra de Deus, vivia a palavra de Deus do jeito que ele queria. Aí um dia ele está dizendo assim, um dia eu conheci a Cristo, e Cristo me iluminou. Quando eu me converti, esses dois versículos, ele está dizendo isso. Quando eu me converti, a lei teve para mim um outro sentido. Que lei que ele está falando aqui? Ele está falando da Torá, ele está falando dos Pentateuco, ele está falando das coisas que Moisés ensinou. Ele falou assim, eu servi a Deus tanto tempo na minha vida, mas de repente aquilo todo teve um novo entendimento para mim. A lei de repente saltou aos meus olhos, e eu percebi que eu estava pecando. Então a lei, ao invés de me transformar e me fazer uma pessoa boa, olha o pensamento do cara. Eu estava vivendo normal, um dia eu conheci a Cristo, e Cristo pegou minha vida e mostrou para mim todas as coisas que eu acreditava, e deu um novo significado para tudo aquilo que eu acreditava, e todas as maneiras que eu me comportava em relação às coisas que eu acreditava. Eu não matava, eu não mentia, eu não roubava, eu não fazia nada errado para ninguém, eu era uma pessoa boa, eu era um cara legal, eu tinha direito de ir para o céu, porque eu era muito bom, eu nunca fiz mal para ninguém. Aí quando eu conheci a Cristo, aquelas coisas que eu acreditava tiveram um novo significado para a minha vida. Cristo começou a mostrar para mim que eu não passava de um mentiroso, que eu ainda roubava, que eu ainda enganava, que eu ainda mentia, que eu ainda cobiçava, só que aquelas coisas que eu fazia traziam conforto para o meu coração. Mas quando eu conhecia a santidade de Deus, o que Deus falava em relação a como eu devia me comportar, eu percebi que eu era um pecador. Amém? Você imagina um cara viver a vida inteira dele achando que ele está certo. Então ele veio para a igreja porque ele sabe que ele é um cara bom, só falta Cristo para ele ir para o céu. Só falta isso. Eu vou para a igreja, vou receber o Senhor como meu Salvador, eu já sou bonzinho mesmo, então eu vou para o céu. Está tudo certo, vai ser uma tranquilidade. Mas de repente ele vem para a casa do Senhor e o Espírito Santo começa a mostrar para ele que ele é uma pessoa que vive em pecado.
Então por isso que Paulo fala assim, ó, eu estava vivendo bem, mas quando a lei ressuscitou o pecado que estava em mim, eu já tinha deixado aquele pecado morto dentro de mim, mas quando eu olhei para Cristo, a lei tomou um novo significado para mim. Não é que a lei não falava sobre aquilo, é que o homem e a mulher compreendem as coisas do jeito que ela quer. Ela pega a palavra de Deus e se ela não for auxiliada pelo Espírito, ela não consegue compreender o que Deus está falando a respeito da sua vida aqui. Ele continua vivendo e vivendo e vivendo e vivendo, como Paulo estava fazendo aqui. Ele continua vivendo em mentira, continua vivendo em engano, continua vivendo de uma maneira que Deus não se agrada. E se Deus não tiver misericórdia e encontrar essa pessoa, a pessoa nunca vai compreender o que Deus está falando com ela. Você entende isso? É isso que Deus está falando aqui. É isso que Paulo está falando da experiência que ele teve. Então ele fala assim, quando de repente eu olhei para aquela lei, ela teve um novo significado para mim, porque eu trouxe ela para a minha vida. Então as coisas que eu acreditava e que eu achava que eu estava indo bem, eu percebi que eu estava completamente errado. Apesar de eu dizer que eu era crente, apesar de eu conhecer a palavra, eu me comportava de uma maneira que a lei que Deus tinha me mostrado, ela me dizia que eu estava completamente errado. Porque a lei de Deus foi dada para os judeus, e eles começaram a criar maneiras de servir a Deus, modificando a maneira de agir na lei que Deus tinha dado para ele. Você já viu isso, não? A pessoa começa a viver uma vida e ela começa a adaptar a vida dela em relação às coisas que Deus fala com ela. Mas ele está dizendo aqui que um dia Deus se encontrou com ele e esclareceu o que ele estava vivendo. E mostrou para ele que aquele jeito que ele vivia estava errado. Amém? E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Então, um judeu tinha lei nele, mas ele fala assim, eu vivia sem lei, estava tudo certo, eu já conhecia a lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Ele fala assim, então quando Deus me esclareceu o que realmente quer dizer, não matarás, por exemplo, não matarás, eu deixar meu irmão, saber que meu irmão está errado, e eu deixar ele indo da maneira que ele está indo. Eu sei que ele vai se perder. Eu estou matando meu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Deus deu para Paulo um outro significado para as coisas. Não adulterarás. Deus me esclareceu. Eu não posso nem olhar para outra mulher com olhos desejosos de ter alguma coisa com ela. Ele falou assim, então foi quando eu conheci Jesus, as coisas que eu acreditava que eu fazia tudo certo, Deus mostrou para mim que eu estava fazendo tudo errado. Então o pecado que estava morto para mim criou vida. E quando ele criou vida, eu morri. Olha que interessante o que Paulo está falando. Como a gente consegue viver uma vida de mentira, como a gente consegue viver uma vida de engano, e quando a gente conhece a Jesus, Jesus põe o dedo na cara da gente e diz assim, ó, você está vivendo errado. Isso que você está fazendo é uma mentira, isso que você está fazendo é errado. Você está levando o seu marido para a perdição, você está levando a sua esposa para a perdição, você está levando os seus filhos para a perdição. O seu casamento está sendo destruído porque você vive do jeito que você quer. Você mente dizendo que você vive a vontade de Deus. Você mente dizendo que você faz a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor está muito além disso que você está vivendo na sua vida. Quando você fala assim, deixa Deus te esclarecer o que realmente está acontecendo com você. Porque você acha que você está vivendo uma vida santa e você não está. Porque você adapta ao que Deus te ensinou do jeito que você quer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele fala, eu vivia bem. De repente, quando eu compreendi o que a lei estava querendo dizer, o pecado ganhou de mim. Ele teve força na minha vida porque eu não conseguia resistir a pecar. Então, como eu não conseguia resistir a fazer o que era errado, porque agora eu sabia que era errado. Eu achava que eu fazia que era errado para os outros, mas eu fazia certo. Mas Deus mostrou para mim que o que eu fazia era errado também. E quando eu compreendi isso, eu percebi que eu não tinha forças para resistir ao pecado. Então todas aquelas coisas que eu aprendi, pensa que é um judeu que está falando. Eu aprendi a não comer com a mão suja, eu aprendi a não falar o nome de Deus em vão, eu aprendi a guardar o sábado, eu aprendi a festejar as festas que o Senhor queria, eu aprendi desse monte de coisa que o Senhor falou, eu aprendi a orar nas praças, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a orar, eu aprendi a fazer tudo que a lei queria que eu fizesse. Mas eu descobri, quando Deus me mostrou como é que eu era de verdade, quando Deus me pegou e mostrou, falou, você é desse jeito, Paulo. Eu percebi que tudo aquilo que eu fazia não tinha poder nenhum,
contra a sensualidade, contra o pecado que estava na minha vida. Aquilo só mostrou para mim que eu era um grande pecador, e na hora que eu descobri que eu era um grande pecador, eu morri diante do Senhor, porque eu percebi que aquele pecado que eu cometia tranquilamente na minha vida me afastava do Senhor cada dia mais. É isso que Paulo está dizendo. Eu vivi tanto tempo desse jeito, achando que estava salvo. E um dia Cristo me encontrou e mostrou para mim que tudo que eu estava fazendo me afastava cada dia mais dele. E quando ele fez isso, eu percebi que eu estava morto, porque eu estava afastado de Deus por causa dos meus pecados. Que situação, irmão! Uma pessoa servia a Deus, que nem Paulo servia, descobriu um dia que tudo que ele fez era simplesmente uma maquiagem do pecado, do homem pecador que ele era. Você entende? 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Por que ele está falando isso? Ele sabe. Paulo tem uma coisa nele, irmão. Olha para mim. Paulo tem uma coisa nele. Ele é honesto. Ele é honesto. Ele está diante dos irmãos dele na igreja. Ele está diante de Deus. E ele está dizendo assim, ó, eu não conseguia. Eu não conseguia. Então aquilo que Deus me mostrou e disse assim, ó, você é desse jeito aqui, ó. Você é um pecador, você está perdido. E eu louvo a Deus por isso. E nós temos um Deus que não é um Deus melindroso, que não é um Deus fraco. É um Deus que tem coragem de olhar para o servo dele, para o filho dele e dizer assim, ó, você está errado. Lembra da vida domingo passado? Você está errado. Você é o homem. Você está errado. Deus não dora a pílula. Deus não passa a mão na cabeça quando Ele está tratando de salvação de alguém. Quando Ele está tratando de trazer essa pessoa para o caminho certo. Quando a pessoa está andando faz anos e anos no caminho errado. Achando que está enrolando Deus. Achando que está brincando com Deus. Que nem Paulo aqui. Achando que está agradando a Deus fazendo coisa errada. Deus não tem papas na língua, irmão. Para falar como falou com Jó. Onde você estava, Jó, quando eu fiz o mundo? Quem é você para dizer para mim as coisas que eu tenho que fazer? Por acaso você sabe o que eu penso, como eu ajo, como é que eu quero que ocorram as coisas na sua vida? O nosso Deus é assim. Lembra que eu preguei no domingo passado? Ele falou para os discípulos dele, os homens estavam escutando ele, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, senão vocês não têm parte comigo. Lembra? Eles falaram assim, dura esse discurso, quem pode ouvir uma coisa dessa? Que homem é esse que nos desafia dessa maneira? E eles foram embora. E Jesus olha para os 12 que estavam atrás dele e fala, e vocês não querem ir também? Ele não tinha medo de perder, irmãos, as pessoas que estavam com ele. Escute o que eu vou te falar. Jesus não tem medo de perder as pessoas que estão com ele. O que Jesus não quer é que ninguém ou que alguém esteja com ele enganado. Jesus não quer que alguém o siga de maneira achando que está vivendo uma vida correta, sem que essa pessoa seja desafiada, ela seja iluminada a compreender o que Deus está falando com ela em relação à sua vida. Então ele vai criar sistemas, ele vai criar maneiras, ele vai criar situações de nos mostrar de verdade quem é a pessoa que nós somos. Se você precisar de um Natan, ele vai mandar um Natan falar com você. Se você subir numa árvore, que nem subiu Zaqueu, ele vai te encontrar em cima da árvore. Ele vai falar com você. Se você for um cego na beira da estrada, ele vai parar tudo o que ele está fazendo para te encontrar. Se você for uma mulher samaritana sozinha num poço, ele vai estar lá te esperando. Se você estiver no leito, diante de uma piscina, esperando que algo se mova sobrenaturalmente, 38 anos estendido ali, aguardando que a sua vida mude, ele vai te encontrar para te esclarecer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele não vai querer que você ande com ele enganado. Porque naquele dia que você encontrar com ele, você não vai poder dizer para ele, eu estava enganado. As portas se fecharam e eu não entrei, porque eu estava enganado. Ele vai dizer, não, você foi bem orientado. Você foi ensinado a não viver de mentira, a não viver sob o manto do pai da mentira, do diabo, o adversário da sua alma. Você foi ensinado a não viver assim. Você entende, irmão? Jesus não brinca em serviço. E Paulo está dizendo assim, comigo foi assim. Então, de repente, eu estava na igreja, eu achei que tudo ia dar certo. E o Espírito Santo me visitou e falou para mim assim, você é pecador, você é mentiroso, você é enganador,
Você engana todas as pessoas que estão ao seu lado, dizendo que é cristão. Você engana as pessoas da sua casa, dizendo que é crente. Você engana os seus familiares, seus amigos. Você quer enganar o pastor, quer enganar os irmãos e as irmãs. Você quer enganar todo mundo. Você quer enganar até você mesmo, dizendo que você é crente. Isso é uma mentira. E Paulo está dizendo isso aconteceu comigo. E quando o pecado tomou forma diante de mim, eu morri. Aquilo que era para a minha vida, para minha salvação, virou morte. Você pensou? Que situação? O cara vem para a igreja para ouvir uma palavra que tudo vai dar certo, e ele sai dali se considerando o pior dos pecadores. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então o pecado, por causa do que foi revelado para mim, me matou. Porque, o que ele fala? Porque o pecado, achando lugar pelo mandamento, o pecado achando lugar na minha vida, quando Deus me mostrou que eu estava errado, me enganou e por ele me matou. Você entende? Eu percebi que o pecado até aqueles tempos estava fazendo o que comigo? Me enganando. Eu vivia uma mentira. Eu vivia um engano. Então eu posso estar dentro da casa de Deus, achar que eu sirvo ao Senhor, estar me enganando a mim mesmo. Ele fala assim, o pecado me enganou e me matou. Pessoal, que coisa tremenda, irmão. O pecado está brincando com a gente. O pecado está tirando uma com a cara da gente. Está dizendo assim, continua fazendo o que você está fazendo. Oh, aleluia. Você não quer ser iluminado. Você não quer sair dessa situação. Você quer continuar, continua desse jeito. Sem problema não. Aí ele fala assim, mas o dia que Deus me mostrou esse pecado que eu vivia, que estava enganado, eu percebi que eu estava longe de Deus. Quando ele fala assim, me matou, ele está dizendo assim, eu me afastei de Deus por causa disso. Amém? Porque para Paulo, o homem morto é o homem sem Cristo, é o homem distante de Deus. Então Paulo está falando aqui, de uma pessoa que tem Cristo, mas está vivendo uma luta dentro dele por causa do pecado, para lidar com o pecado. Comigo aqui, gente. 12. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, você pode pensar assim, então, a lei é ruim, porque a lei faz me mostrar os pecados que eu tenho, eu morro por causa disso, então eu não quero saber da lei. Mas Paulo está dizendo assim, não, a lei é boa, santa e justa. A lei está fazendo o papel dela. A lei não só está dizendo quem é Deus, como Deus quer as coisas, mas através de eu tentar cumprir a lei, Deus está me mostrando quem eu sou. Que eu sou uma mentira, que eu sou um engano. Você entende? Então quando Cristo te traz num culto e te revela a respeito das coisas da sua vida, quando eu estou sentado aí onde você está, e o pastor está pregando aqui, o irmão está pregando aqui, ou a irmã está pregando aqui, e Deus fala comigo no meu lugar através do seu Espírito Santo, você é assim. A lei está fazendo um favor para mim. O Senhor está fazendo um favor para mim, dizendo que Ele é desse jeito, e eu tenho que ser assim também. Então Ele não está me maltratando, Ele está me dando uma nova oportunidade. Você entende? Então, com uma palavra que nem essa, é uma palavra de uma nova oportunidade. Paulo está dizendo na vida dele que a lei trouxe muita dor para ele. Porque ele descobriu que ele era um mentiroso, ele era enganador, ele era um adúltero, ele era um cara que não valia nada. Paulo descobriu isso. E ele descobriu mais, que ele, cada vez que ele olhava mais para a lei, mais ele ficava triste com ele mesmo. Porque ele percebia que ele não tinha força para sair daquela situação. Ele sabia que existia um Deus, existia uma maneira de Deus se comportar, existia algo que Deus esperava de mim, existia um pecado dentro de mim e eu não conseguia lutar com isso. Você está aí não? 13. Logo tornou-se-me o bom em morte
Logo, aquilo que Deus fez de bom para mim, de me encontrar, se tornou a minha morte. Foi ruim eu ter encontrado Jesus, então? Foi ruim eu ter vindo na igreja e ter ouvido a palavra do Senhor? Foi ruim? Foi ruim eu descobri que eu era pecador? Foi ruim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, oh aleluia, olha o que Paulo fala, para que eu pudesse olhar o pecado do jeito que ele realmente é, para que o pecado se tornasse pecado, se mostrasse pecado, para que eu olhasse para aquilo que eu estou fazendo e compreendesse que aquilo é pecado. Você entende, irmão? O poder do pecado, a ação do pecado. Pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Ele está dizendo assim, aquilo que eu descobri em mim fez mal para mim. Eu percebi que eu estava errado. Você percebe, irmão, o grau de honestidade que a pessoa tem que ter com ela mesma, quando ela é alcançada pelo Senhor desse jeito? Você percebe o grau de honestidade que ela tem que ter com a eternidade na vida dela, com as pessoas que estão ao redor dela, com as famílias dessa pessoa, com os filhos, com os pais, com o marido, com a esposa dessa pessoa, com o futuro dos parentes, com o futuro dos filhos, com o futuro da família. Quando Deus olha para a pessoa e diz assim, ó, você está em pecado, e esse pecado vai te afastar de mim, e vai trazer problemas para a sua vida, e você vai sofrer, e sua família vai sofrer, e as pessoas que estão ao seu redor vão sofrer, simplesmente porque você não quer encarar de verdade, com honestidade, o que está acontecendo na sua vida. Logo tornou-se-me o bom em morte? Não, de modo nenhum. Mas o pecado, para que ele se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Paulo fala assim, Deus me mostrou o alcance do pecado na minha vida. A lei me mostrou o que aquele simples hábito na minha vida, aquela simples maneira de eu falar, aquela simples maneira de eu me comportar, que quando eu olhava não tinha problema nenhum. Que problema tem eu assistir um videozinho de madrugada? Que problema tem olhar na rua? Que problema tem fazer uma coisinha escondida? Que problema tem eu fazer uma coisa que ninguém está vendo? Que problema tem? Não tem problema nenhum, não estou magoando ninguém, não estou ofendendo ninguém, está tudo tranquilo. Que problema tem? Aí Paulo está dizendo assim, ó, então a lei em Cristo mostrou a extensão do que aquele pequeno gesto na minha vida, o alcance daquele pequeno pecado na minha vida, tinha em relação à minha vida espiritual com Deus. Você entende isso? Ele está dizendo assim, ó, aquilo, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Não é só mal, é excessivamente maligno. Era uma desgraça. Então Paulo fala assim, eu olhei para aquilo e eu percebi que era uma desgraça na minha vida. Uma coisa tão simples, uma bobagem, uma pequena coisinha, mas aquilo lá estava dando autoridade do pecado na minha vida e estava me afastando do meu Pai, do meu Criador. Aquilo era o fim para mim, uma coisinha dessa se tornava excessivamente maligna na minha vida. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Está falando assim, a lei é espiritual. Ele está dizendo assim, ó, quando você decide viver assim, o que me importa não é o que você está falando. O que me importa é quem você está servindo. Você entende? Porque quando você mente, você faz todo esse tipo de coisas simples, você está dizendo para Deus que Ele não tem valor nenhum para você. Você está dizendo que você prefere servir aquele que não se incomoda quando você faz essas coisas. Ele fala assim, a lei é espiritual. Nós estamos falando de coisas espirituais. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não aprovo.
O que Paulo agora está chegando no final da jornada dele aqui, que ele está nos mostrando. Paulo começou a se tornar um crente inconformado com a jornada dele. Ele começa a dizer assim, ó, pecado tem poder, a lei é espiritual, a lei fala de coisas espirituais, e o pecado tem poder, e eu não consigo lidar com isso. A lei tem poder para me mostrar o que eu devo fazer. Você entende? Mas a lei não tem poder para me fazer o que eu preciso. Então a lei tem poder para me mostrar que todas as pequenas coisas que eu falei aqui agora me afastam de Deus. Mas ela não tem poder para me fazer parar de fazer essas coisas. Amém? Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então está dizendo assim, quando eu minto, eu estou consentindo com a lei, que ela é santa, e ela está me mostrando que eu estou mentindo. Eu sempre conto uma história aqui, que a minha rua não tinha placa de trânsito. Já estudou essa história já? Quem estudou, vou estudar de novo. A minha rua não tinha placa de trânsito. Então eu passava na minha rua sempre a 80 por hora. Não tem placa. Um dia puseram uma placa, 50 km por hora. Aí eu perguntei, mas aqui sempre foi 50 km por hora? O cara do trânsito estava colocando a placa e falou, sim, sempre foi 50. Eu falei, então quando eu passava 80 aqui, eu estava errado? Eu falei, estava. O fato de você não ver a placa não te isenta da lei que diz que 80 km por hora aqui é errado. É o que Paulo está falando aqui. O fato de eu não saber da lei não me isenta do pecado. Mas quando eu sei a lei, se eu continuo andando a 80, agora eu sei que eu estou errado. O pecado ganhou força dentro de mim. Você entende? É isso que ele está dizendo. Então, quanto mais você peca, sabendo que está pecando, mais você se afasta de Deus. É o que Paulo fala assim, não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. Não apagueis o Espírito Santo do Senhor. Você lembra que Davi, quando ele peca, lá no Salmo, ele vai falar para o Senhor, não retires de mim a alegria, dá a alegria de novo de te servir. Coloque em mim de novo o seu Espírito Santo, não tira de mim, renova em mim um coração reto. Ele sabe que está errado. E quando o que Paulo está dizendo aqui é assim, ó, eu estou lá em casa, vivendo a minha vida normal, e apareceu uma chance de eu pecar. Eu tenho que resistir. Aí Paulo fala assim, mas eu não consigo. Dentro de mim, eu sei que está errado. Hoje eu entro na rua de casa, eu sei que é 50. Mas eu gosto tanto de ouvir um barulho do motor, eu gosto de acelerar. O que eu faço? Quando está chegando perto da placa, eu tento diminuir, mas eu passo a 80. Aí o guarda fala assim, por que você faz isso, cara? Você vai ser multado. Eu falo para ele, eu não consigo. Eu não aguento. Eu estou chegando perto da placa, o barulho do motor, a placa, o barulho do motor, a placa, o barulho do motor, vai embora. Eu gosto tanto do barulho do motor. Mas é pecado. Então eu preciso que alguma coisa aconteça na minha vida, para que quando chegar essa placa, eu consiga andar a 50. Quando chegar a vontade de errar, eu consiga resistir. Eu preciso de algo na minha vida, que Paulo está falando aqui. Porque o que eu quero fazer de certo eu não consigo. Mas o que eu não quero fazer de errado, isso eu faço tranquilamente. Estão comigo aqui, não?
16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, se eu faço o que não quero, a lei está dizendo para mim, está vendo? É um versículo maluco, né? Se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O que Paulo está dizendo? Está vendo? Jesus falando. Jesus tem razão. Você não consegue. Então, quando eu faço o que eu não quero, eu compreendo o que a lei está dizendo. Eu não consigo. Então, a lei não está ali para me acusar. Ela está ali para me dizer, você não consegue. Isso que você está fazendo está errado e você sozinho não consegue. E porque você está agindo errado e você sozinho não consegue e você continua persistindo em viver desse jeito, você vai colher os frutos da sua desobediência. Você vai colher os frutos da sua desobediência. Você vai sofrer, seus filhos vão sofrer, sua esposa vai sofrer, seu marido vai sofrer, seus amigos vão sofrer, seus pais vão sofrer, porque você está agindo de uma maneira desordenada na sua vida, apesar de tudo que eu estou te mostrando, apesar de tudo que eu estou te falando, você continua agindo do jeito que você quer, sabendo que vai dar errado, sabendo que você não tem como resistir a isso que está acontecendo na sua vida, você continua insistindo em fazer as coisas desse jeito. Depois, não reclama. É isso que Paulo está dizendo. Amém? 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo fala assim, apesar de eu conhecer a Cristo, apesar de eu conhecer a lei, apesar de eu saber o que é certo, eu não consigo. Eu vou sofrer, minha família vai sofrer, as pessoas que estão ao meu redor vão sofrer, porque eu não consigo lidar com esse problema na minha vida. Você entende? Você já conheceu pessoas que parece que vão destruir a família? Por exemplo, eu tive um irmão que fez tudo para destruir a nossa família. Se enfiou em drogas, se enfiou em prostituição, se enfiou em assalto, se enfiou em tudo que você pudesse imaginar. Você não podia fazer nada, o dinheiro que você tinha, você gastava, pagando advogado, dando comida, fazendo tudo, para todo mundo junto. Então, uma pessoa que vive desse jeito, ela tem tudo para se destruir e destruir quem está ao seu redor. Você entende? De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Tá? Paulo está falando aqui, e não está falando que nem os gregos que falavam assim, a carne não vale nada. Isso é bom quando você morrer, quando você ficar livre desse corpo, aí você vai ser um ser espiritual, aí vai dar tudo certo. Então a carne é ruim, o espírito é bom. O grego acreditava nisso. Paulo não está falando sobre isso. A Bíblia fala que o nosso corpo vai ser semelhante de Cristo. Você imagina? Falando para você assim, resiste, muda a sua vida agora. Você vai ter muito problema, muita dor, muito sofrimento para passar nessa terra. Porque o pecado está aí. Mas um dia eu vou transformar o seu corpo vai ser que nem o meu. Ter um corpo glorificado. Isso é uma esperança. Ele está dizendo assim, as coisas não acabam. Você entende isso? 18, né? Porque o que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, vamos para o problema de Paulo. Está aqui na cabeça dele. Na cabeça dele está uma luta. Uma parte da cabeça sabe o que tem que fazer. Mas quando a cabeça vai tomar uma atitude, a carne toma a frente e faz aquilo que ela quer. Os desejos da carne dele confrontam com o entendimento dele. Lembra a luz e a escuridão? É isso que ele está dizendo. 18, 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Não vou entrar nisso aqui que nós falamos. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo está dizendo assim, tem uma força dentro de mim que eu não consigo resistir. Você já passou por isso? Quem é viciado sabe o que eu estou falando. Quem fuma, quem bebe, quem usa droga, quem é doido por pornografia, tem mais diversos tipos de pecado. E a pessoa fala assim, eu não consigo
Eu não sei o que está acontecendo. Tem um negócio dentro de mim, eu não quero fazer. Mas quando eu vi, já fiz. É que nem fofoca. Não quero fazer, quando eu vi, já fiz. É isso que Paulo está dizendo. Tem um poder dentro de mim que me faz fazer o que eu não quero. Irmão, quem está falando isso aqui, ó, não é o Zé da esquina. Não é o irmão Roberto. É Paulo. Paulo está dizendo isso. Eu luto contra o que está dentro de mim. Como é que tem crente que brinca, irmão? Que brinca com o pecado, brinca com o Espírito Santo, não ora, não jejua, não lê a palavra. O que espera um servo de Deus que vive desse jeito? Não tem como vencer o pecado. Olha o que Paulo está falando, a força que tem o pecado. Sabe o que é pior? É coisa natural da pessoa. Ele nasceu assim. Ele tem que ser confrontado, ele tem que nascer de novo e ser mudado dentro dele. 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 21. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele fala assim, ó, quando eu vou ver, a vida que eu estou acostumado a viver, tomou a frente de novo. Já mudou de novo. Já tomou a frente de novo. Entendeu o que ele está dizendo aqui? Acho então em mim, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então está dizendo assim, ó, segundo o entendimento que eu tenho prazer na lei de Deus. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas vejo nos meus membros, vejo no meu corpo outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Então eu vejo dentro de mim, eu conheço a Cristo, eu sei o que Ele quer, mas dentro de mim tem uma força que luta contra o meu entendimento para me obrigar a fazer o que é errado. Você já pensou nisso? É isso que acontece. Uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo chega no final disso que ele está discorrendo aqui. Eu não aguento mais. Paulo está dizendo assim, eu não aguento mais viver desse jeito. Porque Paulo, ele pode estar errado aqui no que ele está fazendo, mas ele é sincero. Ele sabe que o que ele está fazendo afasta ele de Deus. Ele sabe que o que ele está fazendo é prejudicial à vida dele. Ele sabe que essas guerras que ele está perdendo, escute, ele sabe que essas lutas que ele está perdendo, dentro da mente dele, em relação ao que ele tem que fazer de certo e de errado, ele sabe que isso vai ter um preço na vida dele. Ele sabe que ele vai pagar um preço por causa disso. E ele está dizendo assim, ó, quem é que pode me ajudar? Quem vai me livrar o corpo dessa morte? Quem vai me ajudar? Para quem que eu vou pedir socorro? Quem pode me ajudar? Quem é a pessoa que tem poder para lutar contra essa lei que está dentro de mim? E tornar essa lei sem efeito na minha vida? Para que eu possa de verdade dizer que hoje eu sirvo ao Senhor debaixo da minha fraqueza. Quem pode me ajudar a vencer os momentos que eu quero fazer o que é certo e eu não consigo? Quem pode me dar esperança de amanhã eu ter vontade de trair minha esposa e eu não trair? Eu venci, eu lutei, e eu consegui não mentir, eu consegui não usar drogas, eu consegui não beber, eu consegui não me prostituir. Não foi fácil, mas o Senhor me ajudou. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, depois que você se converte, meu irmão, minha irmã, não é brinquedo não. É isso que ele está dizendo aqui. Não é brincadeira para criança, para quem se converte. Porque se você for sincero com Deus, e se você for sincero com Deus, e eu vou falar de novo, se você for sincero com Deus, Ele vai te mostrar quem de verdade você é. É isso que Ele está dizendo aqui. Ele vai te mostrar. Se você orar e buscar, Ele vai te mostrar quem você é de verdade. Ele vai te mostrar a podridão que está dentro de mim.
Ele vai mostrar a mentira que está dentro de mim. Ele vai mostrar para mim e para você que a gente não consegue sozinho. Crente, você não consegue sozinho. Ponha isso na sua cabeça. Não basta dizer que você é filho de Deus, que você serve Jesus. Se o Espírito Santo não agir na sua vida, você não consegue sozinho. Não se iluda. Você está esquentando um banco de igreja, você vai para o inferno. Não brinca com isso. Você está brincando no pecado. Você entende, irmão? Não tem para onde correr. Não tem para onde ir. A nossa única esperança é o Senhor Jesus. Mas de verdade, não da boca para fora. Isso que Paulo está falando, esse grito que Paulo dá no final aqui, é um cara que está desesperado. É um cara que deve estar chorando. Desesperado, agoniado, porque ele não quer que a vida dele continue desse jeito. Você já sentiu assim, não? Se você não sentiu, você não chegou no ponto ainda de ser encontrado pelo Senhor. Porque para existir o encontro com o Senhor, tem que existir esse desespero que está aqui. Você está entendendo? Você tem que ser encontrado pelo Senhor e Ele te mostrar o raio-x, quem você é de verdade, quem eu sou de verdade. E você ser levado ao desespero pelo futuro que está destinado para aquele que está afastado do Senhor. Eu vou destruir a minha vida, destruir a vida dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, dos meus familiares, simplesmente porque eu quero continuar vivendo desse jeito. É isso que Paulo está gritando aqui. Quem poderá me ajudar? Não é um cara qualquer que está falando aqui. É Paulo. É substância. É bom de Bíblia. Desesperado. Sabe por que ele está desesperado? Porque ele é honesto. Ele é sincero. Ele não fala hoje, para daqui 5 minutos se esquecer do que está acontecendo. Está dentro do coração dele. Eu quero viver com Deus. O que ele fala no outro versículo? Termina o 24 dizendo assim: ó, miserável homem que eu sou. Estou perdido, cara. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu estou perdido. Não tem. Sabe por que ele está perdido? Porque ele é honesto. Ele olhou para a vida dele e ele é honesto. Ele não engana ele mesmo. Tudo bem, tudo certo. Ele sabe que a conta vai chegar. Sabia, irmão, que a conta vai chegar? A conta vai chegar. Uma hora ela vai chegar. Então ele fala: miserável homem que eu sou. Quem? Não é o que me livrará. É quem. Quem tem poder para me ajudar? Quem tem poder para entrar na minha vida e resolver esse problema? Ele mesmo responde: dou graças a Deus. Oh, aleluia. Tem uma esperança. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele responde: quem poderá me livrar? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Agora ele entra no capítulo 8, versículo 1. Portanto, então depois de tudo isso que Paulo falou, todo sofrimento, toda dor, todas as confusões, toda a angústia que ele está sentindo, ele fala assim: mas, portanto, esse portanto é muito importante. Portanto, quer dizer, apesar de tudo isso, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Ele fala assim, ó, o Espírito da letra maiúscula ali, tá? Ele fala assim, ó, então, chegou alguém até mim e me deu uma outra lei, a lei do Espírito, não mais a lei do pecado e da morte. Ele me deu uma nova oportunidade. Porque a lei do Espírito de vida em que Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 3.
Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Então o que ele está dizendo aqui? A lei é boa, é santa, justa e boa? É. Então por que a lei não faz efeito na minha vida de me fazer vencer as mentiras que estão em mim? Ele fala assim, por minha causa. Porque ela estava enferma pela carne. Então, se eu juntasse a lei com alguém sem pecado, esse alguém sem pecado ia conseguir cumprir a lei. Mas a lei com alguém com pecado não consegue cumprir a lei. Por isso que ele fala assim, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque Deus encontrou alguém sem pecado para não enfermar a lei e vencer a carne. Olha que coisa linda. Como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, quando o pecado chegava até Jesus, Jesus na carne vencia o pecado. Porque ele não estava enfermo pela carne. Ele estava cheio do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo aqui. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que justiça da lei é essa? Um dia nós, todos nós, vamos nos encontrar com Deus. Nosso Deus é amor, amém? Nosso Deus é santidade, amém? Nosso Deus é luz, amém? Nosso Deus é justiça, amém? Amém. Os nossos pecados não vão ficar em vão. Alguém vai ter que pagar o preço. Porque um Deus justo vai se aproximar de nós. E quem tiver pecado vai ter que prestar conta. E eu já sei o que eu vou dizer para Deus. Eu sou de Cristo. Eu estou com Ele. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse Espírito aqui está com letra maiúscula? Sim ou não? Não, então é o meu Espírito. 11. E se o Espírito, letra maiúscula ou minúscula? Agora é o Senhor. Daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós, ou que em vós habita. Então o que ele está dizendo? Sabe tudo aquilo que Paulo sofreu no capítulo 7? Ele está dizendo assim, isso vai acabar. Isso vai acabar. O Espírito Santo está dentro de mim. Ele me cuida de mim. E Ele vai cuidar para que naquele dia que o Senhor voltar, o meu corpo, esse corpo que me traz tanto sofrimento, seja igual ao corpo do Senhor. Seja glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Último versículo para irmos embora. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele está dizendo, é o Espírito Santo que está em você, que vai te ajudar a vencer. Todo aquele desespero de Paulo se resume que Cristo morreu e ressuscitou. Os pecados dele foram pagos. E ele não está sozinho. Ele tem o Espírito de Deus, que habita nele, que diz para ele que ele é filho. Que ele é filho. Você vê que diz no versículo, tem os dois Espíritos, maiúsculo e minúsculo. Mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus fala com quem? O meu Espírito, que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque Ele habita em mim. E eu luto todo dia
para agradar a Deus, para vencer o pecado. Eu pego, mas não é porque eu quero. Eu pego porque eu ainda estou aqui. Mas vai chegar o dia. Isso não vai acontecer mais. Aleluia. Eu vou estar com o meu Pai da glória. Eu venci. Porque Cristo está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração. Não